Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa manhã, boa tarde. Eu sou o Lucas e estou aqui presencialmente, fisicamente com ele, Talecos JP. E hoje vamos falar de um assunto que requer algo que a gente não tem: estudo, conhecimento, dedicação. Nós vamos falar de história. E quem melhor para falar de história do que Lucas Expedidor e Talecos JP? Essa pergunta eu respondo. Vitor Soares, do podcast História em Meia Hora. Eita, cheguei, rapaziada. Como é que vocês estão? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E é isso, cheguei aqui pra falar um pouquinho de história, um pouquinho de videogame. Eu até falei com a rapaziada que eu não tô muito ligado do que eu vou falar, tá? Vamos descobrir aqui com vocês o que a gente vai falar. Eu espero que meus cachorros não estejam saindo no fundo. Eu acho que tá saindo, né? Mas tudo bem, cachorro é natureza é Deus. E quem é contra Deus, né? Que esse cara que inventa antes de comprar. A gente inclusive tem um cachorro aqui no estúdio, uma cachorra na verdade, então talvez tu escute também. Então tudo na mesa. Mas pra começar o nosso futebol aqui, cara, eu tenho uma pergunta bem simples pra ti, na verdade, porque eu queria saber se o interesse em história veio dos jogos de medieval, de RPG, de jogos mais antigos, ou se foi uma coisa que desde sempre tu já queria seguir pela história academicamente falando. Não, foi muito videogame, cara. Eu devo tudo da minha vida ao meu videogame, mais especificamente ao meu Play 1. Eu tinha que virar de cabeça pra baixo pra carregar. E é engraçado, primeiro eu botava ele de lado, quando ele começou a ler... Ficar ruim, né? O leitor, né? Aí eu botava ele de lado, o Play 1, assim, aquele caixotão maior, né? E aí depois eu comecei a virar de cabeça pra baixo também, pra funcionar melhor. E o Play 1 foi ele que me fez ter vontade de fazer tudo que eu faço na minha vida hoje, cara. Muito jogo, exposição à cultura fora da minha realidade, né? Foi uma forma de furar minha bolha e me trazer novos ares culturais. E aí eu comecei a curtir bastante. Mas eu gostava na escola também. Na escola, eu nunca fui um grande aluno de história. Eu acho que muita gente não sabe disso. Pensa que o cara é professor de história, o cara era foda a história. Não era, não. Mas definitivamente o videogame, ele foi a principal razão pra eu achar que, pô, joguinho de história, Age of Empires pra caralho. Age of Empires foi no computador, né? Mas mesmo assim, joguinhos que tinha um jogo no computador chamado Kingdoms, que é tipo um Age of Empires bizarro, que, porra, me dava muita vontade de estudar os bagulhos, tá ligado? Então, me ajudou bastante. Mas eu meio que virei professor de história por acidente, cara. Não foi muito planejado, não. Eu tava planejando fazer psicologia, só que aí na hora do Enem, né, tipo, na verdade do ProUni, que eu fiz pelo ProUni, né, tipo um SISU pra alunos de escola pública. E aí eu fiz o ProUni lá, eu botei a nota no ProUni, e tinham duas opções, eu não tava preparado pra isso. Eu só tava preparado pra uma opção, que é psicologia. E aí quando eu vi a segunda opção lá, né, tipo, eu tinha um professor de história maneiro, eu gostava de videogame, com coisa de história. Aí eu botei história meio que, tipo, sem criar grandes expectativas, mas pra placeholder, tá ligado? Pra segurar ali o espaço mesmo. Mas acabou que foi a decisão mais importante da minha vida, assim. Por isso que eu tô nesse rolê aí até hoje. Agora, uma coisa que me intriga, cara, é que assim, a gente é ali crianças dos anos 90, digamos assim, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu joguei, assim, era até um jogo educativo, que era uma parada que era meio pelo Rio Nilo, e daí tu podia, abre muitas aspas, explorar as pirâmides. Era praticamente um guia turístico da história do Egito ali. E é louco isso, porque eu acho que existe algum universo paralelo onde eu acabei fazendo história, provavelmente por causa desse jogo, tá ligado? Porque até hoje eu tenho vontade de jogar coisas que brincam com o Egito, com essa mitologia por causa desse jogo. Mas tudo isso, todo esse preâmbulo gigantesco, é pra te lançar a pergunta se tu tem, assim, algumas primeiras memórias de jogos que tu ficou, caralho, eu queria muito ser uma pessoa vivendo nesse período há 1000 anos atrás, por exemplo. Cara, eu acho que eu sou velho, né, cara? Eu tenho 31, velho, né, em comparação à rapaziada. E eu joguei muito... O primeiro jogo que eu joguei, assim, a Vera foi River Raid, tá ligado? Aquele jogo de navinha clássico, aquela navinha era um bastão amarelo a nave, assim, o gráfico era uma merda. Mas joguei muito Sonic. Sonic foi um jogo também que eu fiquei maluco. Sonic 2, eu lembro que eu zerei Sonic 2 muito cedo, acho que eu tinha uns 8 anos, assim. E eu joguei muito Castlevania. Puta
Castlevania é coisa de maluco, gosto muito. Symphony of the Night, tá ligado? Porra, aquilo é bom pra caralho, tá tomando no cu. Se eu for milionário um dia, que não vai acontecer, eu vou investir num Symphony of the Night, que é a continuação, tá ligado? Castlevania é Symphony of the Night, que vai ser tipo uma expansão do castelo. O castelo que pra cima, pra baixo e pro lado. O meu vai ser pro lado, o castelo. Não faz sentido nenhum. Só quem joga Castlevania entendeu agora. Mas, cara, eu joguei muito Saga Frontier, cara, um jogo de RPG japonês. E eu sempre fui do RPG, assim, o RPG é um bagulho que mexia comigo bastante. E, porra, é difícil, cara, escolher o joguinho que eu queria, tá ligado? Ah, tinha um jogo, cara, daquele desenho, que era um desenho em 3D, chamado Reboot. Quem lembra do Reboot? Com os caras meio azul. Aí tu me pegou. Não, e nem eu tô ligado. Pô, não, velho demais. Eu sou velho demais. Eu queria entrar, eu queria viver dentro do Reboot, cara. Era muito foda, mas era futurístico, cara. Eu não vou mentir pra você, não. Mas era muito foda, assim, que eles tinham uns skate voador. Putz, tá maluco? Spyro, The Dragon, tá ligado? Medieval. Claro. Ah, vai tomar no cu, só jogão maluco, foda. Tá, eu gostava pra caralho dessas porra. Eu não joguei os Zelda, né, cara? Que o Zelda era de Super Nintendo. Aliás, de 64, né? Os Zeldas mais fodas. E é coisa de Playboy, pô. Nintendo 64. Se você na década de 90 tinha, você é boy. Claro, Fato. Pelo amor de Deus, não tem como. Eu também tive, tá falando aí bastante de PlayStation 1, também foi o videogame que eu tinha, né? Eu não tive acesso na época ao Nintendo 64. E até trazendo assim dos jogos de história e tudo mais, eu lembro que um dos jogos que mais marcou a minha infância, e ele até tá no meu top 5 do episódio que a gente fez aqui no Boa Noite Gamers, foi Medal of Honor, né? Pô, bom pra caralho. Que assim, por mais que ele tenha aquela premissa estranha de tu ser um exército de um homem só, todo o briefing que o jogo te dá, aquelas cenas que o Steven Spielberg botou no jogo, te faz sentir muito certinho na guerra, né? Aí, tipo assim, isso que eu acho muito legal da questão de história nos jogos, porque que nem o Lucas perguntou antes, ele tem alguns que fazem tu se sentir naquela época, né? Eu quando era criança e jogava Play 1, eu não tinha a menor pretensão de me tornar professor de história na época, tá ligado? Então nem tchum, tá ligado? Nem curtia tanto assim, não olhava por esse lado, não. Foi só ficando mais velho mesmo, assim, que eu fui meio que dando uma chance pra história. E aí acabou que na faculdade que eu aprendi a gostar de história, assim. Que antes da faculdade eu só sabia o que era história, achava legal, sabe? Maneiro história, show. Mas na faculdade mesmo que eu, trocando ideia, entendendo o valor, né, cara? História é um bagulho muito foda, né, mano? História é uma forma de você entender quem você é, pô. Que coisa mais foda do que saber quem você é, pô. Vagabundo morre sem saber. E a história é uma ferramenta pra você descobrir quem você é. E a mais importante de todas, na verdade. Então, toda essa noção da importância, do que é, do quanto legal é a história, que eu acho que muita gente também tem... eu não gosto de história, né? Não é muito a minha vibe. Mas acho que a pessoa não deu uma chance de olhar pra história como um bagulho divertido, um bagulho maneiro, pô. Descobrir de onde que você veio, por que você é assim, por que tua família fala desse jeito, tá ligado? Por que tua casa é desse jeito, desse outro jeito. Eu acho que tudo isso a gente aprende justamente quando a gente tá como é que eu posso dizer? Mais aprofundado, quando a gente tá um pouquinho mais maduro mesmo, entendendo a história. Agora, moleque, eu tava pelo caralho, filho. Eu tava só querendo jogar videogame. Moleque, eu montei uma banda quando era moleque, tinha 15 anos. A mesma banda que eu tenho até hoje, inclusive, né? Bagulho de 30 anos atrás. E meu bagulho era só hardcore melódico, RPG japonês e futebol de baixa qualidade. Era a minha santa trindade. Cara, tu tocou na música e a gente às vezes tem, tipo assim, por exemplo, o cara é um produtor musical e muitas vezes ele não consegue desligar o ouvidinho de produtor quando ele tá numa festa, daí tá tocando um som lá muito grave, ele fica assim, o som não foi mixado tão legal e tal. E essa é uma pergunta que eu tenho, porque... em 60 fez falta aqui, né? Exatamente, tipo assim, essa guitarra podia ter mais 30 de médio ali, mas eu fico me perguntando se tu que é um cara que vive história como forma de trabalho e que, né, começou lá na faculdade e hoje é uma, digamos assim, arrisco dizer uma das partes principais da tua identidade, eu fico me perguntando, tipo assim, tu vai jogar um Assassin's Creed, tu fica assim, tipo, mas é que não é bem assim, entendeu? Não, tô ligado. Isso é chato mesmo, isso é chato. Eu tenho uma facilidade de... Eu acho, pelo menos. Tá ligado aquela galera que não acha graça em muita coisa? Eu acho que eu sou o oposto, assim. Eu acho que eu tento enxergar valor
valor em coisas que normalmente não tem valor. E aí eu acho que tudo tem o seu valor, tá ligado? Tipo, Assassin's Creed tem vários bagulho que é inventado, ou que é muito... Na maioria das vezes, os jogos de história, eles não mentem, mas eles estereotipam uma parada pra se comunicar com um grande público, tá ligado? E aí esse estereótipo, ele muitas vezes prejudica o entendimento histórico, mas por outro lado, e aí que vem a parte de eu querer enxergar o lado bom das coisas, o lado divertido e tudo mais, por outro lado, instiga a molecada a querer conhecer, pô, a querer aprender. Pô, quando eu tava dando aula, eu sempre que eu citava a Revolução Francesa, por exemplo, e falava de Assassin's Creed, pô, a molecada na hora engajava, sabe? Muito mais engajada do que se eu estivesse falando o bagulho ali acurado historicamente. Trazer o Assassin's Creed como um chamariz é tão importante quanto trazer também aquelas informações muito objetivas, concretas, sabe? Eu acho que a gente peca muito nisso, né? A academia como um todo, ela peca muito nisso em querer não dar valor para o interesse, sabe? As pessoas, elas querem ter interesse em um bagulho. E aí, possível... E outra coisa, né, cara? Como é que você compete, pô, numa época de TikTok, de Reels, de Instagram? Os bagulhos são muito mais interessantes do que, porra, a tua prova feita em papel, o cara com lápis na mão, maluco com Neandertal, tá ligado? Sim, lápis, sim. que porra é essa? Então, tipo, tem que ter esse apelo. Eu acho que o apelo, deixar interessante mesmo, né, como um todo, é uma parada que a gente não pode subestimar, um bagulho que a gente tem que levar a sério, e eu acho que vale a pena a gente dar uma estereotipada nos conceitos históricos, a gente não ser tão cientificamente acurado, desde que a gente deixa claro que aquilo não é um conteúdo científico, né? O próprio Assassin's Creed, ele não se propõe, tá ligado? A ser uma aula de história. Então tá tudo bem, na minha opinião. Mas tem muito erro mesmo, cara. Assim, é bem comum, mas é normal, assim, não tem nada demais, não. Mas aponta alguns erros pra nós, por exemplo, porque só pra te dar um contexto, a gente vai gravar na semana que vem um episódio sobre Assassin's Creed. E eu já achei que tu tá me dando um gancho muito bom aí pra ter o olho apurado, entendeu? Me dá alguns exemplos de quais seriam mancadas, por exemplo, da franquia. Que é a Ubisoft, cara. Uma coisa que eles mais fazem é mancada, então tá tudo certo. Não, fã de Ubisoft é igual Pokémon Shine, moleque, você não encontra. Mas o Black Flag, por exemplo, cara, ele trata os piratas como se fossem uma organização, a pirataria como se fosse um grupo, sabe? Quase como se fosse uma identidade. Quando na prática, a pirataria é um conceito muito mais de quem tá assistindo um montão de bandido roubar os outros no mar, tá ligado? A galera de fora olha a galera roubando no mar, e aí eles começam a intitulá-los como piratas. Então, tipo, não existia esse código do pirata, até existia um português maluco que fez um código dos piratas, mas os piratas estavam se cagando e andando, tipo, na prática. Então, toda essa noção de... essa parceria, essa irmandade entre piratas é um bagulho completamente estereotipado, entendeu? Tipo, na prática os caras não eram assim. Na prática era cada um por si, na prática nem se intitulavam piratas, vários. Mas mesmo assim, pro jogo ficar interessante e engajante, você tem que ter um personagem muito claro, muito bilateral, um personagem que seja fácil de você identificar. Por isso que nos jogos tem um personagem que claramente é do mal, um personagem que claramente é do bem. Vai ficar fácil ali de você identificar. Tipo, se chega um personagem e ele começa a cena, ele dando um tiro num cachorro, esse é o cara do mal pra sempre, ele vai trair o protagonista, tá ligado? Sim. Porque é impossível esse cara ser do bem depois. Olha o que ele fez com o cachorro. E aí esses personagens bem simples, podemos assim dizer, eles... E aí eu incluo o bando de piratas como um todo, assim, a irmandade de piratas como um todo, tem o seu valor no storytelling, na literatura, no gameplay, no jogo, mas historicamente é zero, sabe? É zero, o valor é zero. Como fica bem claro no começo dos Assassin's Creed, é um trabalho de ficção, né? Por mais que tenham vários historiadores, uma coisa que eu acho legal do Assassin's Creed é que conforme tu passa por alguns monumentos e tal, ele dá um contexto histórico daquele monumento, né? Bem, que acho eu que deve ser ok, porque não tem como tu errar muito a descrição de um monumento em si. Mas é claro, os personagens são inventados, né? Só que eu acho admirável a forma em Assassin's Creed como eles encaixam um personagem dentro daquele contexto. O Ezio do Assassin's Creed, por exemplo, do 2, ele não existe, mas a família dele, aquela família existiu e ele é muito bem encaixado dentro daquele contexto. E daí quando tu quer, tipo, mostrar talvez pra um colega, olha como era a Itália, assim, pelo menos de uma forma
estereotipada mesmo, mas tipo, botar dentro da Itália, o jogo funciona. Até porque eu tenho amigo do Da Vinci, né? Eu ia perguntar isso, inclusive, cara. Tipo assim, a gente vai de um ponto que, tá, os jogos, eles representam certas épocas, eles às vezes tentam, tipo, por exemplo, Red Dead Redemption 2 tenta situar o cara naquele período histórico. Mas como que tu vê essas representações, por exemplo, assim, de um cara que nem o Leonardo da Vinci, que sai falando e eles já vão e inserem linhas e um temperamento pra ele, por exemplo? Não, acho que, novamente, cara, eu luto muito pra não ser chato, cara. Eu sei que é muito fácil ser chato. Eu acho que tem o seu valor, sabe? Leonardo da Vinci, ele é um personagem que a gente tem bastante registro sobre o que ele fez, mas pouco registro sobre o que ele fala mesmo, assim. Então existe um gap aí, tá ligado? Das opiniões dele, do que ele falava, tanto porque ele é um cara que... A história do Da Vinci é uma história muito doida, assim, né? Um cara filho bastardo e pra época era um puta tabu, mas ele era homossexual, ou pelo menos bissexual, e tudo isso fez com que as manifestações políticas dele, por exemplo, sempre fossem, até hoje, são consideradas muito obscuras, a gente não sabe muito bem. Então, tem um gap aí. E aí, tudo bem, eu acho que, pô, esse é o meu ponto. Se tem um espaço em branco, é nesse lugar... Na minha opinião, isso aí não é óbvio que não é uma regra, mas na minha opinião esse é o melhor lugar pra você criar, tá ligado? Do que você apagar por cima de algo que já tem. Novamente, eu não acho que seja errado, tá ligado? O cara querer mudar um personagem histórico, inventar que o Robespierre era um cara calmo da Revolução Francesa. Não, o Robespierre é um cara tranquilo, não sei do que, beleza. Sendo que, pô, ele era conhecido por ser um cara muito inflamado. Então, tipo assim, você tá mudando. Agora, existem vãos aí, espaços, que você pode preencher, né, cara? Pô, tem o Ghost of Tsushima, aquele jogo foda, joguei esse ano. Ele é um exemplo, pô, muito bom, porque... Tipo assim, não quero me prolongar sobre ele, mas... Vocês já jogaram, o ouvinte, de repente, nunca jogou. Mas, resumindo, o personagem, ele tá lutando contra a invasão mongol, lá no Japão. E ele meio que... Qual que é a grande moral da história? Ele está se sujando... pra derrotar os caras, tá ligado? Ele tá desrespeitando o caminho do samurai, o caminho que ele queria seguir, pra conseguir derrotar os caras. Tipo assim, aquela máxima do Nietzsche lá no Assim Falou Zaratustra, que é quando se luta contra monstros, devemos nos acautelar para acabar não nos tornando um. Tipo, você luta contra monstro, você pode virar um monstro. E aí, o plot do jogo é esse. Ele tá se tornando quase que um mongol pra derrotar os mongóis. E aí que tá, de fato, isso é muito foda, de fato, existiram muitos samurais, um grupo de samurais que estavam fazendo isso. Que estavam usando armas de mongóis, que estavam usando estratégias de mongóis. Ou seja, na história, nós temos... O que o protagonista do Ghost of Tsushima faz, sabe? Ele representa um grupo que realmente existiu. Tá ligado? Como é que é mais... Sim. Não é apagar uma parada... Tipo, faz todo sentido que, sei lá, de repente, um daqueles samurais começou e inspirou outros mais tarde também pra fazer o mesmo, entendeu? Faz sentido, não é absurdo imaginar isso. E aí eu acho que os melhores jogos e filmes e livros de literatura histórica, eles trabalham justamente nesse espaço mais dúbio, sabe? O que aconteceu depois, sabe? Tem uma série na Netflix, tudo bem que ela é bem fantasiosa, mas é do Sasuke. Não, Sasuke não. Sasuke é do Naruto. É Yasuke. É o Yasuke. Essa série é muito foda. Assim, ela é bem inventada, tem magia, os caralho, mas é muito boa, um desenho. Só que o Yasuke existiu, de fato. O samurai negro. Lá no Japão. É um cara famosão no Japão, porque, pô, primeiro que o cara da África, lá no Japão, isso por si só já é um bagulho que causa chama atenção. E além disso, na história, mostra que ele tentou resistir a um ataque de um outro senhor feudal lá pra derrotar o mestre dele. E ele vai embora, só que ele vai embora, tipo assim, com 35 anos, 40 anos, assim. Então o resto da vida dele a gente não sabe. O que foi? Isso, história mesmo falando. E aí que a série entrou, entendeu? A série, ela fala depois o que a história não conta sobre ele. Eu gosto muito mais quando é assim, tá ligado? Quando é uns espaços que a literatura, a escrita tenta suprir.
pior é que tem vários casos onde essa junção ela acaba dando muito certo mesmo, né? Que é a coisa de pegar um espaço ali não tão contado e, abre aspas, contar a história. Até desse espaço que nasceu o clássico Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Exatamente, que é acurado historicamente, não sei se o ouvinte tá ligado. Eu, como professor de história, afirmo, ele era matador de vampiros psíquicos, cara. É esse que tu tem o pôster, né, Thales? É que eu sei que o Thales tem alguns pôster de filme de vampiro, mas eu não sei se é desse especificamente. Eu acho que tem lá na casa da Ana, tem o pôster do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, do Drácula, História Não Contada. Eu acho a figura do Drácula, inclusive, ela é muito, muito interessante, porque é uma pessoa que, em tese, existiu o Vlad, né? Mas disso aí... disso aí foram criados inúmeros mitos. O cara é um mito que não para de render, assim, tem RPGs inteiros, Vampiro à Máscara todo, que, tangencia naquilo ali, assim, vai antes até... O caso do Drácula é muito mais sobre o livro. O livro foi baseado na figura histórica, que é lá, o Drácula do Bram Stoker, né? O livro foi baseado no Vlad Tepes, nesse cara, porque é um cara que tinha muito mito em volta dele. Ele tinha uma época que ele ficou preso, e aí o pessoal falava que ele empalava os ratos. Mas, cara, 90% é caô, assim. Mas, de fato, ele empalava uma galera, tá? Ele, de fato, empalou um montão de gente pra botar na frente do castelo dele pra assustar a rapaziada, tá ligado? Isso, de fato, aconteceu. E aí, daí que abriu esse espaço todo pra, né, fantasia. Mas o que hoje nós usamos como vampiro, né? E aí vem os jogos todos, né? É baseado no livro do Bram Stoker, que é baseado no cara, entendeu? E, de fato, ele gostava, né? Era o passatempo dele era empalar umas pessoas, assim, domingo à tarde. O empalamento, ele era uma tática até parecida com a do Gengis Khan, a galera tinha uma vibe que era o seguinte, cara, quanto mais medo você colocar no seu inimigo, menos você vai ter que matá-lo, tá ligado? Porque o cara vai evitar lutar contigo. Os caras não vão querer entrar numa com Drácula. Vai que o destino deles é ser empalado. Então, pouco esse chato. Terror... esse terror ele era uma forma bizarramente pacifista de lidar com a guerra, tá ligado? Então, ele lutava muito contra os muçulmanos. Inclusive, o nome dele é Drácula, porque o pai dele, que eu esqueci qual que é acho que o pai dele era o Vlad Tepes II e ele era o terceiro, algo assim. O pai dele era da Ordem do Dragão, da família Drácula, tá ligado? Então, Drácula vem de dragão também. Que loucura, cara. Isso é... Aprendendo, veja só. Recentemente, cara, a gente fez um programa que foi quase que uma análise da evolução dos RPGs. E a gente trouxe aqui um cara que é mais velho que todos nós que estamos nessa mesa digital velho, aqui. O cara que tá mais na faixa dos 50 e tal, e que pegou bem ali quando RPG era, digamos assim, nada no Brasil, pra depois virar essa coisa um pouco mais culturalmente aceita, e hoje em dia é bem comum de tu achar uma mesa. Mas uma coisa que esse cara disse várias vezes é que, e tu até tocou nesse ponto por cima, é a coisa de que a academia meio que ignora essas outras formas de cativar a atenção do jovem, vamos dizer assim. Uma frase que esse cara falou foi que tu quer fazer a galera se sentir e entender como que as coisas funcionavam na Segunda Guerra Mundial, tu coloca a sala a jogar um RPG que vários grupos estão nessa situação, nesse período histórico. Tu acha que soluções como essas seriam efetivas? Definitivamente, né? O grande desafio, cara, é nas escolas, né? Eu tô falando especificamente em escola, porque, primeiro, que é minha área, né? Eu não vou me meter em outras áreas aí, porque eu não conheço a realidade, enfim, não estudei sobre o assunto. Mas em escola, o grande desafio é fazer o aluno se interessar. Cara, a gente se preocupa muito, a gente tem muito isso quando a gente é criança. Assim, não, eu sou ruim em história, eu sou ruim em matemática, eu sou ruim em física. Mano, é que você é desinteressado nessas matérias, tá ligado? A chance de você ser ruim é muito pequena, porque o conteúdo é simples, tá ligado? Só que como você não tem interesse, não é legal, aquilo não é divertido, não é maneiro. É muito mais legal você falar sobre, Champions League com seus amigos. É muito mais legal você falar sobre Harry Potter, tá ligado? Muito mais legal falar sobre isso. Então, como que você gera o interesse? Como que você faz um aluno teu querer saber sobre, a queda do Império Turco Otomano, da mesma forma que ela quer saber como que o Voldemort vai ser morto? Como que você faz? E aí entra o grande desafio, tá ligado? No caso do Harry Potter especificamente, a literatura, ela não tem que se preocupar em ser acurada, realista, de verdade, ser cientificamente correta. Voldemort nem existe, pô.
Então eles podem só fazer um bagulho interessante. A literatura, ela pode só fazer algo maneiro. Qual que é o critério? Ser legal. Olha, olha como é que é difícil concorrer com isso, tá ligado? Um professor. O desafio do Harry Potter é ser legal, pô. É muito mais fácil eles serem legais do que eu falando da queda do Império Otomano. Então é justamente tentar concorrer com isso tudo que a gente tem que fazer, tá ligado? A escola, ela é de uma forma muito ultrapassada. A gente precisa deixar a escola de uma forma interessante de algum jeito. E o RPG, cara, especificamente aí, que é o nosso exemplo, ele é uma forma muito boa, né, cara? Porque você tá vivendo o bagulho. Você tá vivendo a Segunda Guerra Mundial. Você tá dando tiro, você tá correndo atrás de nazista. Então, pô, é um bagulho que é interessante, é empolgante. Eu sou super a favor, cara. Eu acho que todas essas técnicas aí, essas dinâmicas, pra gerar interesse. O que não pode, na minha visão, é que essa aula de Segunda Guerra de RPG, ela tenha que ensinar muita coisa. Não vai ensinar. Eu acho que é um erro também muito comum. Que é querer colocar coisas educativas dentro da hora da diversão, tá ligado? É uma merda. Eu acho que, tipo, o cara querer me educar, pô, cair na armadilha dele, tá ligado? Isso é muito ruim. Mas fazer bagulho divertido, por ser divertido mesmo, gastar 20 minutos do começo da aula, mestrando uma mesa pros alunos, deles estarem, porra, no gueto de Varsóvia, iniciando um levante na Polônia, porque os nazistas vão levar eles pra dentro do trem, e eles vão lá e matam os nazistas. Pô, isso é muito mais interessante. Tenho certeza, cara, que é um lance que lá na frente os alunos não esquecem mais, cara. Eles vão querer se interessar pra saber mais sobre aquela realidade. Eles viveram aquilo, tá ligado? Eu acho que tudo que for deixar a aula mais interessante tem que ser, no mínimo, cogitado, tá ligado? Esse é um ponto bem interessante, assim, até tem algumas coisas que tu falou, assim, de evoluir a aula dentro da sala de aula, né? Nossa, que redundância horrível. Mas um conceito que eu vejo o pessoal falando às vezes, e aí eu acho que daí também é meio ruim, por exemplo, uma coisa é a gente estar aqui propondo um RPG, uma interação, usar um Assassin's Creed pra localizar, inserir o aluno e gerar interesse. Outra coisa é gamificação, né? Esse é um conceito que eu vi esses tempos, o pessoal falando, não, tem que fazer aplicativo, tem que fazer sitezinho pro cara jogar um negócio. Só que o adolescente, ele é esperto, ele vai ver, como tu falou, que tu tava dando um joguinho pra ele ter que aprender na marra. Então, acho... Esse é um conceito que eu acho bem meio bosta, assim, quando falo em gamificação. Não, porque tem que ter app, tem que ter muita coisa. Eu acho que fazer o interesse surgir no aluno e não, tipo, forçar ele a jogar um joguinho. Tipo, tu não vai fazer uma prova com lápis e caneta, tu vai fazer uma prova que é um game, só que ele vai ficar desinteressado da mesma maneira, né? Não sei se tu já viu esse conceito, lógico, em algum lugar. Já. Não, quando eu saí da sala de aula, em 2021, era o que tava acontecendo, era o papo do momento, tá ligado? Eu concordo, eu acho que o aluno, ele não quer aprender, cara, em alguns momentos, e tá tudo bem, não é pra aprender o tempo todo. Uma parada que eu ouvi uma vez um professor, Marcos Beccari, falando, que, cara, a nossa aula não é tão importante quanto a gente pensa, tá ligado? E aí eu sei que é foda falar isso, mas tipo, às vezes o moleque não quer, às vezes a menina tá cansada, e não vai prestar atenção, mano, não vai querer, tá desinteressante aquilo ali. Então, a gente tem que trabalhar com essas possibilidades, cara. Eu acho que fazer o aluno ter interesse legítimo é fazer aquilo ser interessante legitimamente. E não ser uma armadilha, igual gamificar a prova, tá ligado? É a mesma coisa, pô. O moleque vai perceber na hora que você tá querendo enganar ele, tá querendo educar ele, pô. Ele não quer aprender, pô. Ele quer jogar um Age of Mythology bem tranquilo na casa dele com os amigos, mas não quer que isso esteja na prova. Pô, e aí deixa o moleque jogar, e aí na aula tu puxa o assunto Age of Mythology, tá ligado? Como é que você tá lá, como é que tá, você joga direto, tu puxa ali o assunto. Sim, e Zeus, aí começa a contar sobre Zeus. Aí o moleque quando vê, ele tá querendo saber sobre Zeus, ele tá querendo saber sobre mitologia grega. E aí você explica, pô, na verdade é porque Roma vai copiar, né? A gente tem esses nomes aqui, né, de Zeus, mas Júpiter é um nome romano. Aí tá ligado? Se você puxar dali, pô, cara, eu tenho a tatuagem do Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem uma perspectiva de educação muito foda, que a educação é você ir até o aluno andando e junto com ele você voltar caminhando, tá ligado? O que a educação mais tradicional quer é que o aluno venha andando por si só, tá ligado? E o mundo não é mais o mesmo, cara. O mundo não é mais o mesmo. A gente a gente tá competindo com o TikTok, brother. Tá ligado? A gente tá competindo com um montão de bombardeio de coisa que chama atenção, que é feito pra chamar atenção, que o algoritmo
passou por um montão de algoritmo ali, fez com que o que tem hoje no celular de uma criança, que passa na timeline dela, é um bagulho, assim, filtrado de qualidade altíssima pra chamar atenção. E aí, pô, como é que essa criança vai sentar na sala de aula numa carteira velha fedendo, vai chegar lá, olhar pro professor, o professor lá começando a puxando assim, economia feudal. Porra, impossível o moleque se interessar por aquilo. É foda, cara, é um desafio do caralho. Eu acho que é uma dicotomia, hoje a gente tá só com as palavras boas, né? Mas eu acho que é uma dicotomia interessante, porque, tipo assim, ao mesmo passo que realmente o jovem tem que competir com... Aliás, o professor tem que competir com as mais variadas redes sociais, etc e tal. Ao mesmo tempo, também tem essas coisas que fisgam o interesse que não existia na época que a gente, quando tinha anos 90, quando a gente tava nos anos 90 aprendendo, a gente não tinha, por exemplo, se tivesse um Assassin's Creed quando eu tava no ensino fundamental na história, nossa senhora, hoje eu tava vivendo história. Então, é um contraste interessante se tu for ver, né? Porque ao mesmo passo que é mais difícil que nunca por outros fatores extracurriculares, as redes sociais, a coisa de um conteúdo muito rápido. Também tem algumas ferramentas muito mais... Eu não digo nem ferramentas, talvez, eu digo alguns ganchos muito mais poderosos que antigamente, porque hoje um jogo medieval, ou até mesmo um filme que quer situar numa época medieval, tem todo um reforço visual pra situar as pessoas lá, né? Tem reforço visual pra caralho e tudo isso ajuda a pessoa a viver aquele lugar, tá ligado? Viver aquele momento ali. Pô, imagina daqui uns 20 anos quando o VR estiver realmente bom, e os moleques viver a Idade Média, viver, porra, a Revolução Meiji no Japão, tá ligado? Ver os samurais falando, eu sou contra a modernidade. Pô, pelo amor de Deus, é um bagulho muito... É uma ferramenta muito do caralho, né, cara? Mas os professores são muito quadrados, né, mano? O professor, vão demorar aí uns 15, 20 anos, os próximos professores não serem quadrados como os atuais, tá ligado? Eu, pô, trabalhei com o professor que me deu aula. Então, pô, muitos, na verdade, assim, professor que deram aula pra mim, geralmente em cursinho, que eu fiz um cursinho também lá em Angra, na minha cidade natal, e depois eu trabalhei com eles. Então, tipo, é a mesma galera, a galera é muito velha, né, cara? Então, pô, tem que, sei lá, mano, tem que acabar o velho, na real. Nisso aí, Isso aí é incrível o que tu falou, porque, tipo assim, eu tive um professor, isso já lá em 2010, né, porque a gente já é mais velho, eu tinha um professor que ele era, tipo, muito novo, e mesmo ele sendo um professor super moderninho, assim, a aula dele era um saco, todo mundo detestava a aula do cara, tipo, então, às vezes, nem é questão da idade. Não, tô brincando, não, pelo amor de Deus, falei sério não, hein, gente. Não, eu sei, mas, tipo assim, é um fato, querendo ou não, tipo, a forma como às vezes a academia ensina a dar aula acaba, mesmo um cara que é mais novo, que manja de videogame e coisa, ele se prende naquele ensino mais antigo e fica uma coisa chata às vezes na aula. Falou sério sim, cara, quando esse episódio vai estar lá no Choquei, Vitor Soares do podcast História em Meia Hora, diz que o velho tem que acabar. E tu não vai ser cancelado, porque a grande maioria concorda contigo, né? Não tem problema, não. Não, eu tô brincando, falei na piada, é porque tem um professor especificamente, o cara tipo 90 anos, tá ligado? E aí ele deu aula pra mim quando ele tinha 80. E aí era velho, né? 80 anos. Aí comecei a trabalhar com ele, tinha 90. Pô, caralho, maluco, o terror do INSS, tá ligado, maluco? Pelo amor de Deus. Ele é foda. Cara, agora que a gente tá indo mais pros finalmente, eu queria acessar a parte chata do Vitor Soares pra gente falar mal de umas coisas de história. Tipo assim, umas mídias, por exemplo. Eu tava, até pra fazer o nosso episódio do Assassin's Creed, eu tava revisitando o filme Cruzada, aquele com Orlando Bloom, que é outro resquício dos anos 2000 e desapareceu, né? Mas ele é um filme muito criticado, né? Primeiro porque... nas cruzadas e ele é um cara branco, lindo, maravilhoso ator, né? Então, quais são situações, assim, que tu vê que tu fica assim, nossa, não, gente, não, calma, não é por aí mesmo, assim, tipo, vocês estão fazendo o oposto, assim, vocês estão cagando tudo. Não tem essa não, cara. Eu sei que a galera... Todo mundo me pergunta isso, cara. Tipo assim, qual filme que é o pior historicamente? Todos, pô. Nenhum filme é... Sério. Tá ligado? Todos os filmes são ruins, historicamente falando. No máximo, tem uns que servem como material de gerar interesse. De resto, se quer aprender história, você vai ter que ler, bro. Tá ligado? Não tem o que fazer. Tem muita gente... Muitos documentários ajudam, contextualizam, te introduzem nos assuntos. Muitos podcasts, muito DVD, muito tudo. Mas o que realmente ensina história é leitura, velho. E aí eu acho que esse é meu ponto, de repente. Acho que é muito mais sobre o que as pessoas esperam de um filme.
o que eu espero de um filme é entretenimento. Sabe? E assim, o filme do Orlando Bloom, esse Cruzado é uma merda, tá? Então não teve. Então, não é isso que eu tô dizendo. Não tô falando bem do filme, não. Sim. Mas, por exemplo, Gladiador, tá ligado? Eu acho o filme bom, eu acho o filme divertido. Filme intrigante, os personagens são foda. O Joaquin Phoenix é, porra, absurdo. Ele então, é bom mesmo. Pô, nesse filme ele tá mais coronga do que o coronga. Mas aí o meu ponto é esse, entendeu? Tipo, não é... Cara, nenhum filme vai te ensinar história. E tá tudo bem, velho. Não vai ensinar história, tá tudo bem. Não é pra ensinar, é pra, pô, gastar teu tempo. É que as pessoas estão querem muito mastigado, né, cara? Elas querem um filme legal, um filme interessante, um filme que explique história de verdade, que estimule o senso crítico. Porra, mano. Vamos devagar aí, cara. Não tem como fazer tudo. Então, tem muitos filmes que dá pra... A gente tem mais raiva, com certeza. Mas eu tenho, assim, plena consciência de que não é o lugar de você estudar história. Então, por mim, pode fazer merda, não tem problema. Isso me lembra de um momento do colégio. Tu falou de filme histórico, nenhum tá certo. Uma vez, um professor de história me fez ver O Poço e o Pêndulo. Vocês já viram? Não conheço, cara. Cara, O Poço e o Pêndulo... Saco, né? Cara, é um filme dos anos 70, eu acho, sobre o Torquemada, o padre maluco que matou um monte de gente na Inquisição Espanhola. E depois de muito tempo eu fui descobrir que é um filme de terror. Tipo assim, ele não tem nada de histórico ali, ele é só um filme de terror. E aí eu lembro que a gente viu aquilo no colégio e ficou assim, tá, beleza, os caras ali da Inquisição, eles eram mal, né? Mas tá bom, assim... a história do Edgar Allan Poe, né? Agora que eu vi aqui. O livro de história ali do Enem já tá bem gráfico. Não precisava ter visto num filme as pessoas se abrindo no meio, mas aí a professora passou achando que era histórico. Cara, os de história que me pegam, assim, que eu fico, acho que com mais raiva que nesse Vitor Soares, é os que são bem recentes e falam de música, que é o que eu mais conheço, né? Mas geralmente não é porque, tipo assim, tipo o filme do Queen, não é porque, factualmente errado. Exato, não é porque é factualmente errado, é porque tu tá vendo, tipo, os americanismos acontecendo ao vivo ali, tipo assim. Mas o que mais me pega de todos é um que é brasileiro, inclusive, que é aquele filme, um dos filmes que conta a história da Legião Urbana, que é aquele Somos Tão Jovens. Só que não é porque, tipo assim, não é porque, é factualmente, é só porque que nem, o filme é muito ruim, cara. O filme já abre, e eu nunca esqueci dessa cena, com o cara lá que faz o Renato Russo andando na bike, assim, daí tem aquela história, que é meio que um mito, que o Renato Russo caiu da bike quando era adolescente. E a caída do cara de bicicleta, eu caí de bicicleta em dezembro, cara, eu sei o que é, tá ligado? A caída do cara parece, assim, um Hermes e Renato, assim, parece que tinha alguém de roupa verde, tá ligado? Eles removeram na green screen e a pessoa tava só atirando ele no... Essas coisas é o que mais me pega, tipo assim, pelo amor de Deus. Bom demais, bom demais. Mas acho que de nossa parte, cara, era praticamente isso, viu? Nem doeu. Deu pra achar o que falar nesse free jazz aí. Tem sim, sempre. A gente vai se acostumando com o bagulho de podcast e pega o jeito. Agora, nas nossas considerações finais, cara, lança um convitão pra galera conhecer o História em Meia Hora aí. A audiência de todo o Brasil do Boa Noite Gamers. Rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Você não vai precisar mudar a tua vida pra aprender história. É isso que é o ponto. Tu vai encaixar o História em Meia Hora no momento do lavar a louça, no momento daquela corridinha, porque, pô, você precisa dar uma corridinha, vamos ser sinceros. No momento, pô, que você pega um busão, que tu leva teu filho pra escola, o moleque atentado. Nesses momentos, você bota o História em Meia Hora, que você vai botar em meia hora. O nome tá claro, 30 minutinhos, você vai aprender história e você nem vai precisar mexer na tua rotina. Então é só um boost. Eu tô oferecendo um buffzão pra você aí, pra você deixar a tua rotina um pouco mais cultural, um pouco mais educativa. Então ouça História em Meia Hora lá no Spotify, beleza? E, obviamente, esse convite veio até o Vitor Soares, porque eu sou um ouvinte do História em Meia Hora, então aqui este Boa Noite Gamer te convida a escutar o História em Meia Hora, porque foi realmente isso, eu precisava caminhar, escutar alguma coisa e foi o primeiro podcast... Tipo assim, que dá pra escutar 2 episódios na minha caminhada e fecha todas. Agora o teu desafio pra pegar o pessoal do TikTok é ter o Story em 30 segundos, né? Não, mas eu não tenho idade pra isso. A gente tem que ser... Choose your battles, tá ligado? Você tem que saber que, pô, não dá, perdi. Molecada, TikTok não vai dar. Os meus ouvintes são tudo velho, cara. Meus ouvintes são 25... Velho assim, né, pra internet. 25 principalmente 25 a 40. Então, aceitei já. Da minha parte, eu queria convidá-los a assistir, ouvir
consumir o História em Meia Hora, mas também sempre fica às minhas costas a obrigação de apoie Boa Noite Gamers, livepix.gg/Boa Noite Gamers. Você pode fazer parte do nosso grupo de membros doando qualquer quantia acima de R$7 ou assinando os prêmios, não, os planos, ou indo na Twitch quando temos as lives de segunda-feira. De resto, um abraço a todos, obrigado pela audiência e nos vemos na quarta que vem.